Oi, o vídeo de hoje é resenha do livro A Pedra do Mundo. Se você gosta de vídeos de resenha, já deixa teu like e bora lá comigo. A Pedra do Mundo foi escrita pelo autor nacional Willy Bergamin Oz. Eu acho que já comentei sobre ele aqui no canal. Eu conheci o autor enquanto trabalhava em uma feira do livro, ele era palestrante daquela feira do livro. Na oportunidade, eu comprei um livro dele chamado A Mordaça, o qual eu li e gostei bastante. Traz uma crítica social muito importante. E agora, seguindo o autor nas redes sociais, tendo um contato assim mais próximo, vi que ele lançou este livro e a gente conversou sobre a obra. Ele contou como foi escrevê-la, contou sobre a narrativa e eu fiquei muito empolgada para ler o livro e adquirir ele ainda na pré-venda. Eu comprei o livro em agosto do ano passado e consegui ler só agora e foi uma leitura muito boa de se fazer. O livro é muito bonito, como vocês podem ver, a capa é lindíssima, achei as cores muito bonitas. Dentro ele também é lindo, olhem só. O livro veio autografado, ele tem ilustrações no início dos capítulos, então é um livro muito caprichado, muito bonito mesmo. E de um autor nacional, e este ano vocês sabem, né, que eu estou com uma meta aí de ler mais autores nacionais, então quando pensei no que ler em março, não tive dúvidas que deveria ler A Pedra do Mundo. Agora vamos falar um pouco sobre a história, a narrativa desta obra. Bom, o livro conta a história do Guido, um gaúcho descendente de italianos, e para quem é, assim como eu, gaúcha descendente de italiana, o livro já nos dá um senso de propriedade e faz com que a gente pense que a história dele poderia ser a história de qualquer um de nós. O livro tem um pano de fundo da história dos imigrantes italianos e de tudo que eles precisaram superar para permanecerem no Rio Grande do Sul ou em qualquer outro lugar aqui do país, mas especificamente aqui do Rio Grande do Sul, porque o livro se passa aqui em Catiporã, que também tem uma história bastante curiosa envolvendo o nome da cidade, que não era este nome, foi mudada com o passar do tempo, mas isso é assunto para mais adiante. Agora vamos falar num contexto geral do livro. Então a história é do Guido, que está passando por um momento muito difícil. Ele perdeu o irmão dele, que foi para a guerra defender o país, defender o Brasil. Ele se vê em uma situação onde ele perde o cachorro dele, então logo no início aqui a gente já começa chorando, porque ele perde o melhor amigo dele, ele é assaltado, ele encontrou uma pedra preciosa, ele perde essa pedra preciosa neste assalto. É uma pedra que todo mundo está atrás dela, inclusive o irmão dele estava atrás antes de morrer, então o livro gira em torno desta pedra, de entender qual é o valor que ela tem, qual é a importância que ela tem. E ao longo da jornada do Guido de tentar recuperar a pedra, de perdê-la de novo, ele vai se aproximando de pessoas que vão se tornando grandes amigos. Em primeiro momento, ele se aproxima de poloneses, que são chamados de polacos, e eles criam uma aliança, uma amizade bem forte. Tanto o Zeke quanto a mãe dele, a Eva, que é considerada uma bruxa porque ela trabalha com alquimia, ela faz chás, ela é curandeira, enfim, ela é considerada a bruxa da história.
e com o passar dos dias, conforme eles vão se aproximando, eles vão entendendo que eles têm mais em comum do que eles pensavam, que eles estão vivendo a mesma história, o mesmo contexto, atrás das mesmas coisas, tentando desvendar o mesmo mistério. Então aqui eles se unem para tentar fugir de toda a maldição, de todo o mal que aquela pedra traz, e também para tentar recuperá-la, visto que nas mãos certas essa pedra tem um grande poder, e nas mãos erradas também, claro que tem, só que aí o estrago pode ser grande e eles tentam evitar isso. Mais pessoas vão se juntando à causa deles durante o livro, a irmã do Guido, a família do Guido, pai e mãe, que tem um papel muito importante na história, principalmente no contexto do italiano, do gaúcho, dos preconceitos que se tinha antigamente, dos costumes da cultura um pouco mais inflexível. Então aqui a gente vê um pai, um Domênico muito preconceituoso, e com o passar do tempo se tornando uma pessoa um pouco melhor. E além de todo o mistério que envolvia aquela pedra, também tinha o fato do Guido não superar a morte do irmão dele, de não entender, de ficar se questionando. E ao longo da história a gente vai ter uma resolução também para o caso da morte do Mateu, que era o irmão do Guido. Então ele também, o Mateu, tem uma parte aqui na história. No meio do processo, o Zeke e o Guido se apaixonam, então a gente tem aqui as coisas mundanas de uma vida, né, que embora tenha muitos desafios, muitas coisas para serem desvendadas, para serem solucionadas, a vida continua acontecendo, as necessidades humanas continuam acontecendo e eles se apaixonam, e as partes do relacionamento deles também são coisas bem legais de a gente acompanhar na história. Eu quero voltar agora lá no início que eu falei de Catiporã, que o nome da cidade foi alterada. Bom, no início, na sua criação, o nome dela era totalmente diferente, agora eu não vou me recordar, mas era um nome de origem italiana, e com o governo daquela época, né, o governo, se não me engano, de Getúlio Vargas, e muitas coisas foram proibidas naquela época, porque se tu era um imigrante italiano, tu era visto como pária da sociedade e tinha muito preconceito em cima. Então muitas cidades com nomes provenientes do italiano foram alteradas e foram colocadas outros nomes. Havia também limitações para as pessoas imigrantes, elas sofriam muito na mão do governo, dos policiais, enfim, elas eram agredidas, torturadas, mortas muitas vezes. E aqui o autor também fala da proibição da língua, que era proibido falar italiano, que os italianos, os imigrantes, as famílias italianas que estavam especificamente no Rio Grande do Sul precisavam falar brasileiro. E se eles pegassem alguém falando italiano, alguém falando da cultura, fazendo alguma coisa em italiano, eles levavam preso ou matavam. E essa parte de ser proibido falar italiano é algo assim muito real e que aconteceu na minha família, por exemplo, com a minha nona, com o meu nono, que eles iam na aula e, enfim, a família deles toda era italianos, eles conversavam italiano, era a língua mãe deles. E era óbvio que mesmo sabendo falar português, falando português, eles também se comunicavam em italiano, porque era a língua mãe deles, era o natural para eles. E eu lembro muito da minha nona falando que na época que ela ia na escola, se eles falavam algo em italiano, eles apanhavam dos professores, enfim, porque eles não poderiam estar falando italiano, porque era proibido, eles tinham que falar português. Então é algo muito real, algo que a minha nona, meu nono viveram, os pais
deles também viveram e foi a realidade de muitos imigrantes italianos. E eu adorei que o livro abordou isso, porque nos faz ter conhecimento, né, das coisas que eles precisaram passar, porque talvez muita gente não tenha conhecimento de que isso aconteceu de fato, de verdade, no nosso país, no nosso estado, né, com os nossos avós, nossos bisavós, enfim. E o fato do autor ter abordado isso, eu acho que faz com que a obra seja ainda mais importante para nós gaúchos descendentes de italianos, mas também para todos os outros que não são, porque o livro traz muitas informações e informações, conhecimento nunca é demais. Então, se você quer saber um pouco mais da história dos italianos, dos imigrantes italianos, aqui como pano de fundo dessa história você vai encontrar muitos detalhes, além de finalizar a leitura com uma mensagem muito importante, porque afinal de contas, né, quando eles resolverem todo o mistério sobre a pedra, eles vão entender qual é a grande magia dela. E quando eles entendem isso, quando nós entendemos qual é a grande magia da pedra, qual é o valor dela, a gente finaliza a história com um quentinho no coração e, de fato, entendendo que o que mais importa é aquilo que a gente tem aqui dentro. Então, a mensagem do livro também é muito bonita. No meu ver, o autor poderia ter abordado um pouquinho mais, né, sobre os imigrantes, sobre tudo o que eles passaram aqui. Eu acho que traria muito mais riqueza para a história, embora já seja uma história muito rica, mas eu fiquei assim com um sentimento de quero mais, sabe? Quero saber mais, quero entender mais, quero conhecer mais da nossa história. Então, eu acho que se tivesse um pouco mais daquilo que o autor nos deu uma palhinha, seria perfeito. No geral, é um livro muito bom, um livro super rápido de se fazer a leitura, com capítulos curtíssimos, tem de 3 a 4 páginas cada capítulo, então é um livro que tu vai ler assim, ó, num piscar de olhos. É uma leitura que eu indico muito para vocês, espero que vocês façam ela, porque além de estar se debruçando em uma história que pode ser a história de muitos de nós, vocês estarão também lendo um autor nacional, né? E vocês sabem que é muito importante a gente valorizar os autores nacionais, a literatura nacional. Agora eu quero que você comente aqui nos comentários se você gostou dessa resenha e se você pretende ler A Pedra do Mundo. Espero ter te convencido a fazer a leitura dessa história. Se você gostou do vídeo, deixa o teu like, que ele é muito importante para mim. Compartilha esse vídeo com teus amigos e familiares e pede para eles se inscreverem no meu canal se ainda não são inscritos. E você também se inscreva se ainda não é inscrito. Até a próxima quarta-feira, onde eu trarei vídeo novo aqui para o canal. Beijinhos! Tchau!